Boa noite, meus queridos. A maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Uma noite maravilhosa. O Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos reunidos para buscar a face dEle. E não existe melhor lugar para estarmos do que a casa do Senhor. Aleluia. E eu queria ler 2 versículos aqui, que está no livro de Salmos, quem puder acompanhar, livro do Salmos 117. É o maior capítulo da Bíblia. Salmo 117, a gente vai ler esse livro todo. Livro dos Salmos 117. 2 versículos apenas ele é composto. Diz assim: todos os povos devem louvar ao Senhor, é o título. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Nós temos incontáveis momentos e coisas para agradecer a Deus por tanto cuidado que Ele tem feito conosco durante todos os dias, durante a semana. Se você perguntar a cada um de vocês aqui, se poderiam citar várias coisas que o Senhor concedeu a cada um de vocês. E é maravilhoso a gente crer num Deus que Ele é real, num Deus que Ele é vivo, num Deus que Ele cuida dos seus filhos. E nós temos essa condição de filhos, então nós somos agraciados pelo amor paternal do nosso Pai e que Ele tem cuidado de cada um de nós. Então cabe a cada um de nós termos esse desejo nessa noite de louvá-lo, de agradecer por esse amor, por essa misericórdia, por essa graça sobre as nossas vidas. Muitos momentos eu sei que durante essa semana, até durante esse dia, nós falhamos com Ele. Mas a graça dele, esse favor imerecido, mesmo assim, está sobre as nossas vidas. Nós entendemos que falhamos e erramos, nós não queremos fazer isso. Mas infelizmente a carne, que é algo que precisa ser destruída todos os dias, a todo momento, ainda insiste e muitas vezes a gente acaba falhando. Mas não queremos permanecer no pecado. Então, nós agradecemos a Deus por essa misericórdia, por esse amor, por essa graça. E que essa noite seja uma noite maravilhosa, que iremos contemplar o agir de Deus nas nossas vidas. Viemos aqui buscar a Deus, viemos aqui aprender, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Nós queremos sair daqui cheios, de maneira que as nossas baterias vão ser carregadas. E que fará um grande valor e tanta, como posso usar a palavra, será tão maravilhoso o ensinamento que Cristo irá passar para cada um de nós nessa noite, que essa semana vai ser uma semana diferenciada, porque iremos ser conduzidos por Ele e Ele com certeza falará profundamente aos nossos corações nessa noite. Iremos orar e assim ter um momento de louvor. Desde já quero agradecer a vocês pela presença, muito obrigado. A comunidade da Zone agradece a presença de vocês, quando vocês tiverem o desejo de estarem aqui, será um grande prazer receber vocês novamente. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te exaltamos, nós bendizemos ao Deus que é real, Deus maravilhoso, o Deus das nossas vidas, a quem nós sirvamos. Senhor, muito obrigado por ter nos alcançado, Senhor, e por a nossa vida ter sido mudada de uma vez por todas, e por fazer tanto sentido hoje vivermos para Ti, Senhor. Continua, Senhor, cada dia nos conduzindo, cada dia nos dando direção, cada dia aperfeiçoando as nossas vidas, que possamos mais e mais contemplar a Tua face através da Tua palavra, Senhor. Que estejamos sempre, Senhor, inseridos em Ti, inseridos na Tua palavra, e que as pessoas também vejam a cada dia, a cada momento, e onde estivermos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Que as vidas também sejam alcançadas através do nosso testemunho, através do nosso respirar, do nosso falar, do nosso comportar, do nosso testemunhar, Deus. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz nessa noite. Recebe a nosso louvor, a nossa adoração. Recebe a nossa música, Senhor. Nós queremos fazer tudo aqui para a honra e glória do Santo Nome, Senhor. Importa que nós venhamos a diminuir, que o Senhor venha a crescer. Tu és o único motivo de estarmos aqui reunidos nessa noite. E assim te louvamos, te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar algumas músicas para Ele.
Boa noite a todos, a paz de Cristo. Vamos louvar e engrandecer aquele que é digno de toda a honra e glória e adoração. Sintam-se à vontade para ficar de pé ou sentado, mas cante junto conosco a Cristo. Amém? Pertencemos a Ti, Jesus. O Senhor nos prendeu com cordas de amor e nos acolheu em Teus braços. Viver em Tua
Glória a Deus. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor, por ser a nossa força, por ser a nossa fortaleza, Pai. Sem o Senhor, nós nada seríamos. Vamos exaltar o nosso Deus, independente das circunstâncias, independente de qualquer situação que nós estejamos enfrentando, sejam elas boas, sejam elas difíceis, que nós louvemos ao Senhor em qualquer situação. Glória a Deus.
pode tudo. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Obrigada. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus. fonte de água viva, Senhor. Eternamente. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Boa noite a quem está acompanhando o nosso culto, a transmissão. Quero também desejar aqui boas-vindas aos visitantes, a todos que estão nos visitando hoje. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, nesse momento eu quero convidar a todos para fazermos uma breve oração. Como o nosso pastor falou no início do culto, muitas vezes nós falhamos, todos os dias, né? Nós falhamos em algo contra o nosso Senhor, contra o nosso irmão, às vezes sem perceber. Então eu quero convidar os amados nesse momento a fazermos uma breve oração, pedindo ao Senhor mais uma vez perdão, mais uma vez a sua misericórdia sobre nossas vidas. Amém? Oremos.
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pelo teu cuidado, mais uma vez pelo teu perdão, Amém. pelas tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, por tuas misericórdias que se renovam, Senhor, a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, porque se não fossem as tuas misericórdias, meu Pai, o que seria de nós? Nós somos, Senhor, tão pecadores, nós somos tão falhos, Senhor. A cada dia, Senhor, nós precisamos nos corrigir, nós precisamos aprender de Ti, porque todos os dias nós falhamos, meu Pai. E todos os dias nós precisamos nos converter ao Senhor para viver uma vida, Senhor, que Te glorifique. É verdade. Nos perdoa, Senhor, e nos ensine, meu Pai, a melhorar, Senhor. Nos ensine, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, meu Amém. Pai. Nos perdoe, Senhor, por todas as falhas que nós cometemos essa semana, Senhor, conscientemente ou inconscientemente. Nos perdoe pelas falhas de hoje. E nos ajude, Senhor, a partir daqui, a vivermos, Senhor, diferente, meu Pai. A não nos conformarmos, Senhor, não apenas com esse mundo e com os seus enganos, mas também a não nos conformarmos com nossas falhas. Não nos conformarmos, Senhor, em viver tão erradamente, Senhor, de forma que te desagrada, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a ter um coração quebrantado, um coração arrependido, Senhor, que enxerga todos os dias o quão ruim nós somos e o quanto o Senhor é bom e misericordioso, Senhor. É verdade, Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, volta, Senhor, os nossos corações para Ti, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero também te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor, por esse momento em comunhão que nós tivemos hoje, meu Pai. É maravilhoso te engrandecer, é maravilhoso te louvar. Quantas pessoas não se perguntam por aí, qual o motivo, Senhor, de eu estar aqui nesse mundo? Qual o motivo da minha vida? Para que eu estou aqui mesmo? E nós, graças ao Senhor, nós temos essa resposta. Nós estamos aqui, Senhor, para viver para Ti, para viver por Ti. O Senhor é o sentido de nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por podermos te louvar, por podermos te engrandecer, por ter o Teu Espírito que habita em nossas vidas, Senhor, por podermos nos alegrar em Ti. Recebe, Senhor, todos os nossos louvores, toda a nossa adoração, meu Pai. Que suba ao Teu trono como um cheiro suave, Senhor, que nós te pedimos, Senhor, nesse momento. Eu quero também, Senhor, te pedir pela vida do nosso irmão Guto, meu Pai. Nosso querido irmão que vai trazer a mensagem hoje. Mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra, Senhor, em nossas vidas, através do Teu Filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. E graças a paz, pessoal. Boa noite. Amém, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus. Hoje é um dia especial porque o Senhor fez para nós. É um dia que Ele criou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos em louvor e adoração ao nome dEle. E quero agradecer por mais um ano de vida. Estou fazendo aniversário hoje. E ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A pessoa da transmissão não sabe, mas parabéns pra mim, gente. Tá ficando mais Vai, estou ficando mais novo. Esse é o Guto. Vou terminar meu café logo. Pronto. Então, pessoal, hoje o tema da nossa pregação será 2 cidades e 2 amores. É uma pregação que a gente vai falar um pouco, a gente vai entrar num certo contexto histórico também. E vou pedir a vocês que abram o livro a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2.
Amém? Amém. Romanos 12, 1 e 2. Fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão, ou não se conformeis ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, pronto, é aí. Aqui é a carta que Paulo escreveu aos romanos. E aí a gente vai falar um pouco sobre Roma. Roma, assim como outros impérios, que foram impérios gigantescos, muitos deles ainda, muitos dos seus imperadores são mencionados até hoje, são conhecidos até hoje, são lembrados. E na época do Império Romano, muitos deles acreditavam que a Roma era eterna. Tinha até uma inscrição na moeda que tinha Roma eterna. Como se aquele império nunca fosse acabar. Mas ali em 24 de agosto do ano 410 depois de Cristo, a cidade de Roma foi saqueada por um governador. Na verdade, não foi por um governador, foi por um comandante do exército dos visigodos. Eles invadiram Roma, saquearam a cidade. E esse primeiro saque, ele pode ser interpretado como se fosse o início da ruína do Império Romano. E o nome do cara, do governante, do comandante do visigodo, era Alarico. Alarico queria as coisas de Roma, Talarico quer outras coisas. Mas deve ser um descendente do outro, enfim. Vai saber, Pode ser a origem da palavra. Talvez. Mas aqui a gente fazendo a exposição do texto, o Paulo fala para a gente ser transformado, para a nossa mente ser transformada. Então, a transformação feita por Deus no nosso espírito ou nossa alma, deve ser demonstrada na nossa vida diária. A gente precisa ter esse testemunho. E isso tudo, essa transformação, isso vem a partir da graça e também da misericórdia de Deus. Então, se não houvesse a graça e a misericórdia de Deus, a nossa mente não seria renovada, não teríamos uma mente transformada e a gente não teria um pensamento que seria, digamos assim, parecidos com os pensamentos de Deus. Então, Paulo pede aqui aos irmãos de Roma, os romanos, que apresentem seus corpos vivos em sacrifício, ou melhor dizendo, seus corpos como sacrifício vivo. Então, isso aqui, ele fala dos corpos como sacrifício vivo, é para apresentar uma forma que nós poderíamos obedecer e servir a Deus da melhor maneira. E essa entrega do nosso corpo é que Paulo ele estabelece um contraste entre o sacrifício do cristão e com o sacrifício do Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento tinha os animais mortos e tudo mais. Que é aquele sacrifício de perdão, de pedido de perdão. Mas aqui Paulo nos ensina para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos em obediência e serviço ao reino de Deus. E ele fala o que também? Para que a gente tenha o culto racional e também fala para que a gente venha a buscar santidade. Então, o santo quer dizer uma alusão, serviço somente para Deus, exclusivo para Deus. E agradável é aquilo que refere-se a aceitável, aquilo que agrada. E a ideia do racional é que nós precisamos usar a razão. Então, não há culto a Deus se a gente também não utilizar a nossa razão. Porque não adianta a gente estar aqui sem saber o que a gente está fazendo. Tem muita
questão dicotômica, né? O antagonismo entre fé e razão, mas a nossa fé é racional, nossa fé precisa pensar. E a fé também é um passo além da razão, certo? Então, isso tudo é a gente viver as boas novas de Deus, as boas dádivas, as bênçãos que o Senhor nos ofereceu através do seu Filho Jesus. E ele fala aqui também, no versículo 2, olha o que ele fala. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, aqui, o que Paulo fala, para a gente não nos conformar. Se conformar vem da ideia de moldar, né, de forma. E quando ele fala de mundo, é a era, o momento onde estamos vivendo. Não é somente o planeta Terra, mas aquela cultura que a gente está vivendo. Hoje, a nossa cultura, ela distingue-se demais dos valores cristãos. Então a gente não pode se amoldar à cultura do mundo, mas a nossa mente, ela precisa ser renovada. E a renovação da mente é uma questão de renovação do nosso entendimento. E é exatamente por isso que o nosso culto deve ser racional. E Paulo também nos fala para a gente transformar, para que nós venhamos ser transformados. E essa transformação, ela não vem somente da nossa mente, mas a transformação começa no nosso coração, que é no nosso coração que há a nossa essência, né? Então, uma mente que é dedicada às coisas do mundo, às suas preocupações, ela vai produzir o quê? Uma vida que a gente vai ser lançado de um lado para o outro, a gente vai acompanhar as tendências da moda, a gente vai acompanhar as tendências da cultura, mas uma mente que é voltada à verdade de Deus, ela vai produzir valores, né? Uma vida que não se limitará ao tempo, porque os valores divinos, eles não se limitam ao tempo. Valores divinos são eternos. Tem uma série chamada Zeitgeist, série muito boba, que o cara, ele tenta refutar o Evangelho, né? Refutar a Bíblia. E Zeitgeist significa o espírito da era. Então nós temos o Zeitgeist, nós temos um padrão cultural que nós vivemos aqui no Brasil, né? E também cultura ocidental. E nós precisamos não seguir a essa cultura. Tem um cara chamado Francis Schaeffer, que ele é um teólogo que mexe muito com a cultura, e ele nos ensina, né, ele mostra que podemos influenciar de forma correta, de forma boa, a cultura, né? Então, no sentido cultural aqui, eu não estou dizendo para a gente não escutar música, para a gente não assistir série, para a gente não assistir filme, mas não é isso. A questão da cultura são os valores que nos mostram, que nos oferecem, que são valores distintos daqueles que estão na palavra de Deus. Então, não se preocupem, assistir ou ouvir qualquer coisa, desde que seja boa, né? Para ouvir, a gente não pode consumir qualquer coisa também. Então, a gente precisa resistir às tentações da cultura. Porque é muito fácil a gente gostar dentro da cultura, a gente gosta de uma música e lá fora tem uma galera que trabalha com um determinado tipo de música que a gente gosta, um exemplo. E aí a gente começa a andar com essa galera, com valores que tem valores diferentes de nós. Mas aí a gente, vou andar com essa galera e tudo mais. Só que a gente cai na tentação. E essa queda na tentação, né, acaba fazendo com que a nossa mente, ela dê uma volta de 180 graus. Então, aquilo que a gente pensava nas verdades eternas, a bondade, na verdade, da justiça, do amor, são moldadas, são transformadas e acabam sendo moldadas conforme os valores mundanos. Então a nossa mente vai ser transformada, porém, não para
o lado legal da coisa. Mas a gente precisa resistir à tentação das culturas fazendo o quê? Uma coisa muito simples, que todo cristão deveria fazer. Ler a Bíblia, orar e viver em comunhão com os outros irmãos, que é isso que fortalece a nossa alma, espírito, não é, Ló? Então, essa tentação, se a gente cair nessa tentação, ela acaba moldando nossos comportamentos, moldando nosso tipo de falar, moldando a nossa forma de entender o mundo, a nossa cosmovisão. Contudo, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e nos faz estar firmes nele para que nós não caiamos nessa tentação. Beleza? Então, Paulo, ele mostra como nós precisamos ter uma mente diferente, né? Uma mente renovada, voltada para a sabedoria divina. Amém? Amém. Então, pode ir embora. Achou que acabou? Achou errado. Beber água. Então, é aqui que a gente começa a falar sobre as duas cidades e os dois amores. Então, alguns momentos aqui eu vou ler algumas citações, tá? Que vai entrar no contexto da coisa. Então, a gente falou ali no início, né, que a cidade de Roma, que o Império Romano era um império eterno, certo? Roma é eterno. Só que teve esse saque, e não foi somente esse saque que aconteceu, mas tiveram outros saques dentro da cidade de Roma, até que Roma caiu, houve o declínio do Império Romano. E é engraçado que todo império que deseja tomar o mundo para si, ele cai. Qual foi a última pessoa que tentou ter um império? Tentou tomar o mundo? Satanás? Mas ele quer, ele mesmo. Todo tempo. Até a palavra diz que o mundo jaz é maligno, né? Então, mas essa pessoa, acho que foi usada por ele. A última pessoa... Hã? Foi Hitler? Exatamente. Aí, ó, uma piada aí, ó, melhor que vocês aqui. Então, foi Hitler. E a vontade do Hitler era estabelecer o terceiro Reich, né? O Reich é o reino, é o terceiro reino. Então, engraçado que... Não, eu não ia falar um negócio aqui, eu poderia estar errado, então desconsidere. Mas voltando aqui, na questão do Império Romano, teve um cabra que eu gosto muito dele, que escreveu um livro chamado Cidade de Deus. Né? Não foi Dadinho, não, mas foi Agostinho de Hipona. Gente boa demais. Engraçado, né, que tem a Cidade de Deus no aquele filme e tem a Cidade dos Homens, que é a série, né? Dadinho, cadê? C3. E tem Laranjinha e Acerola. Mas eu não sei se a Acerola e Laranjinha era da Cidade dos Homens ou Cidade de Deus. Cidade de Deus? E Dadinho é a Cidade dos Homens. É? Eu acho que é só. Não, Cidade de Deus. Dadinho é Cidade de Deus. E Laranjinha Acerola era de onde? Eu acho que é a Cidade dos Homens. Pronto, beleza. Então eu fiquei até com vontade de assistir para ver se realmente era. Mas Agostinho, ele escreveu esse livro chamado Cidade de Deus. E foi uma resposta aos pagãos da época. Por quê? Eles acreditavam que os pagãos deixavam de louvar os seus deuses, né? E por isso que Roma entrou em declínio. Mas aí a Cidade de Deus, que Agostinho escreveu, ele fez uma refutação a todo esse pensamento. E aí, eis que ali era século IV, 410, século V já, entrando no século V, né? E ali era o final da Antiguidade, né? Que a Idade Média começa no século V e vai até o século XV. E aí, eis que, naquela época, assim como na Grécia Antiga, a cidade ela não era constituída unicamente por matéria, assim como nós
entendemos o que é cidade hoje, mas era constituída com matéria, certo? Mas havia algo um pouco mais interessante. Era que, antes da matéria, os indivíduos, né, que eram os homens, os cidadãos, eles acreditavam que eles não se imaginavam apenas como um cidadão, assim como nós vivemos, né? Está a serviço do Estado e também de uma pátria terrena, mas também como um cidadão do céu, membro de uma sociedade espiritual, cujo seio encontra a solução, o problema fundamental aos seus olhos, e o problema e a solução era quem? Era Deus. Beleza? E aí, a gente falando de cidade, a gente vai falar de alguém que fundou a primeira cidade. Você sabe quem é? O nome dele é Caim. Então, a gente vai ali no Gênesis 4, que a gente vai constituir aqui essa questão das duas cidades, que elas podem ser apresentadas, né, Caim e Abel, eles podem representar essas duas cidades. Vamos aqui, capítulo 4. Adão teve relações com Eva, versículo 1, tá? Sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Preste atenção aqui. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? E aí Caim, ousadamente, respondeu, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Coragem, Caim. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escutei da terra o sangue do seu irmão. Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, Nod foi, segundo alguns estudiosos, foi a primeira cidade que foi construída, certo? Então, vocês perceberam a diferença de Caim e Abel? Entendeu aí? Então, as duas representações. Há duas cidades. A cidade de Deus, Abel, a cidade dos homens, Caim. Então, nós vivemos aqui nesse mundo, né, entre os cidadãos das duas cidades. Eu vou ler 2 trechos aqui da Cidade de Deus, que Agostinho escreveu. Ele fala o seguinte, não se deve perder de vistas que entre os membros inimigos, que ele fala aos pagãos, se ocultam futuros compatriotas. Do mesmo modo, lembre-se que também, enquanto neste mundo peregrinam,
vários membros da cidade de Deus que lhe estão unidos pela comunhão dos sacramentos não estarão associados à glória na eterna felicidade dos santos. De fato, entrelaçadas e mescladas mutuamente estão as duas cidades até que sejam separadas no juízo final. Então, é aquela mesma parábola do joio e do trigo. Crescem juntos, mas chegará um momento que os dois serão separados. Um será queimado eternamente e o outro não. Seguinte, se encontram nesse mundo muitos condenados, mesclados com os bons, uns e outros estão reunidos como na rede evangélica, e neste mundo, como no mar, nadam juntos, sem discriminação nas redes dos nas redes dos pescadores, até chegar à praia, onde os maus serão separados dos bons. Então, existem duas cidades e existem dois amores. Então, a cidade dos homens é o quê? Moralmente caída, ela é injusta, ela é desonesta. Os homens acreditam ser donos de si mesmos, eles não dão glória a Deus, eles rejeitam a Deus. A mente dos homens é corrompida, traz confusão e também desordem. E onde a gente viu confusão e desordem na Bíblia? Foi naquela torre de Babel? Exatamente, irmão. Então, a cidade dos homens é Babel. E aqui eu vou ler Gênesis 11, não precisa nem abrir, coisa rápida. Gênesis 11, versículo 9. Versículo 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E Babel significa confusão. E Babel, ela dá origem à Babilônia, né? Então, o amor na Babilônia, em Babel, é falso. Não há virtude, não há verdade, apenas vícios. É aquela mesma Babilônia a construção da torre era admirada por todos, né? Eles celebrariam uma história profana. Eles queriam chegar aos céus e confrontar a Deus, né? E eles queriam fazer isso por quê? Porque eles queriam a glória para si. Mas, diferente da cidade dos homens, existe a cidade de Deus. Que é a cidade de Deus? Jerusalém Santa, né? A Jerusalém Celestial. E a Jerusalém Celestial, diferente de Babel, existe o quê? Ordem. E por que existe ordem? Porque ela é governada pelo próprio Deus. E ele sabe que nada vai abalar. Nada abala a cidade de Deus, né? E ele sabe que vai habitar dentro dos muros da cidade. E ele sabe porque ele ama aqueles cidadãos da cidade, né? E seus habitantes possuem aquilo que Paulo pede para que os romanos façam. Possuem uma mente renovada, uma mente regenerada para a glória de Deus. E mais uma outra citação aqui. Fala o seguinte, ó: dois amores deram origem a duas cidades. O amor a si mesmo até o desprezo de Deus, a terrena. E o amor de Deus até o menosprezo de si, a celestial. A primeira se glorifica em si mesma, a segunda se glorifica no Senhor. A primeira está dominada pela ambição do domínio de seus príncipes ou as nações que submetem. A segunda utiliza mutuamente a caridade dos superiores A segunda utiliza mutuamente a caridade dos superiores mandando e os súditos obedecendo. Então nós somos os súditos. Nós obedecemos às ordens de Deus. Então nós somos os habitantes da cidade de Deus. E aí, como Agostinho aqui na primeira citação ele fala que há a mescla, né? Tanto aí fora existem os nossos compatriotas celestiais e também
dentro, vou colocar aqui, da igreja, existe aqueles que não habitarão conosco. E isso aí, o que a gente falou, que a transformação começa onde? No nosso coração. E é nesse ponto que nós precisamos entender. Onde é que está o nosso coração? Onde é que nosso coração está firmado? Em quais valores estamos fundamentados? Onde estamos alicerçados? E a quem servimos? Então, é do coração que nasce, né? Que tem a fonte da vida. É no coração que a gente começa a mudar. E através, primeiro, do coração, que vem a transformação, seja para ruim ou seja para bom. Então, nós somos pessoas que, muitas vezes, somos facilmente influenciados. Muitas vezes, vem uma novidade e a gente, poxa, que legal. Olha só. Mas a gente não filtra, a gente não começa a analisar, mas muitas vezes a gente engole aquilo ali que aparece e a gente, poxa, que legal, muito bom. Mas os valores que nos é apresentados são totalmente divergentes daqueles que estão na palavra de Deus. Ali em Mateus, acredito, no versículo 6, 19, vou ler aqui, fala assim, 6, 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então nós precisamos saber onde está o nosso tesouro. Nosso tesouro está enterrado na cidade dos homens, o nosso tesouro está guardado na cidade de Deus. E é daí, é de onde nosso coração está inclinado, é que nós saberemos qual é o nosso amor. Onde nós habitamos. Se o nosso amor está na cidade dos homens, ou o nosso amor está na cidade de Deus. E isso tudo precisa de um exame. A gente precisa examinar. Paulo fala ali em Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo. E não é somente no momento da ceia, que inclusive teremos hoje, mas é em todo momento. Nós precisamos fazer uma análise diária para saber onde nosso coração está firmado. Porque muitas vezes a gente pode até parecer pego de surpresa, que muitas pessoas que caminhavam conosco do nada, que não é do nada, acabaram seguindo outro caminho. E muitos seguem um caminho que, sabe, a gente sabe que é um caminho de morte, sabe que é um caminho que não vai dar nada. E a gente fica surpreso, poxa, aquela pessoa tão, sabe, vivia na igreja, fazia isso, servia e tal. Mas a gente não conhece o coração de ninguém. Somente o Senhor que sonda os corações. E aí a gente precisa ter isso, precisa ter essa análise diária, né? Então, isso acontece, essa divergência de pensamento, de transformação, isso acontece porque, pela coisa mais simples que a gente deixa de fazer, que é o quê? Orar, ler a palavra e estar em comunhão com nossos irmãos. Que é a coisa mais óbvia que um cristão deve fazer. Sabe? A gente pode pensar que está servindo a Deus fazendo coisas na igreja, mas o coração está longe. Eu vou cantar na igreja, mas o coração está longe de cantar. Vou pregar na igreja, mas meu coração não está na pregação. Eu só estou dando palestra. Né? Não é nem pregação, é uma palestra, utilizando a Bíblia. E é por isso que muitos, infelizmente, alguns líderes que são até conhecidos, utilizam da palavra de Deus para mostrar um pensamento que não é um pensamento bíblico. Que abusam, que mentem, né? E que
acabam tornando a palavra de Deus em uma heresia. Distorcem a palavra de Deus. E aí eu fico pensando umas coisas que, assim, tem muitos cristãos, né, que seguem esse tipo de cara, de mulher, que pensam de uma forma divergente da Bíblia e que se dizem pastores, cristãos e tudo mais. E às vezes eu fico com pena do pessoal, né? Mas depois eu paro e penso, não vou ficar com pena. Porque tem a Bíblia. Tem outras pessoas que eles podem seguir. Mas eles não seguem a Bíblia porque seguem cegamente aquilo que essas pessoas estão falando, mas assim não seguem o exemplo dos bereanos, né? Que os bereanos, eles examinavam tudo ali que os apóstolos falavam. E quem era que estava lá falando sobre o bereano? Paulo. Logo quem? E os caras iam lá e, vamos ver se está correto aqui. Se estiver correto, a gente segue. Se não tiver, pronto, a gente rejeita. Mas hoje, infelizmente, muitos caem por não seguir esse exemplo. E um exemplo tão fácil que é ler e examinar a palavra de Deus. E é por isso que eu defendo o estudo da teologia para todo mundo. Somos todos teólogos, já dizia o Sproul, que é um teólogo. E ele tem um livro chamado Somos Todos Teólogos. Então, assim, muita gente acredita que a teologia, a letra mata, né? Dizem aí. Mas muita gente também acha que a teologia é somente para os doutores, para os pastores, sabe? Para a liderança. Não, mas todo mundo, todo cristão deveria saber pelo menos os pilares básicos ali da teologia, para não ser pego por esse tipo de vento de doutrina. E também, muita gente é pega pelo esse vento de doutrina porque gostam de escutar aquilo ali. E tá ótimo. Pronto, isso aqui para mim é o evangelho. Muitos aceitam o trono, mas não aceitam a cruz. Muitos aceitam a cruz e rejeitam o trono. Mas o evangelho, ele é os dois, a cruz e o trono. Né? É até estranho alguém rejeitar o trono, né? Mas Cristo passou pela cruz e hoje está no trono. Então o evangelho é isso, é essa unidade de coisas. Então esse tipo de pensamento acaba ocorrendo quando nós não temos intimidade com Deus. A gente passa, eu vou trabalhar hoje, eu acordo atrasado, vou sair correndo porque eu estou atrasado. Hoje eu não tive tempo. Eu vou ler a Bíblia depois, quando chegar do trabalho e dormir. Tem coisa da faculdade para fazer, então não vou ler. Gente, existe Bíblia digital, existe devocional, livros devocionais para ler, existe Bíblia no Spotify, existe Bíblia no YouTube, existe Cid Moreira narrando a Bíblia. Não é? Não é? Se não dá pra ler, dá pra ouvir, né? Enquanto faz as coisas, eu ouvi. Oh, Mr. M. Sabe? Já pensou? Moisés descendo com as tábuas da lei. Cara, eu ouvi Cid Moreira, é bom. Ainda mais narrando a Bíblia. Tem aquele fundinho musical assim, Mas tem a Bíblia, a mensagem no Spotify, tem no YouTube também, que é o mesmo cara do Homem de Ferro que narra, né? Que é muito boa, por sinal. Então, a gente, muitas vezes, eu tô cansado, não vou fazer isso. E tem um monte de pastores que estão no YouTube falando um monte de coisa, né? Então, qual é a desculpa? Qual é a justificativa? A gente dá desculpa, a gente dá justificativa porque a gente quer terceirizar o nosso erro, terceirizar a nossa falha. E isso vem desde o Éden. Adão, o que tu fizeste? Foi a mulher que tu me deu, não foi eu que fiz, não. Mas Adão estava lá do lado de Eva, estava do ladinho. Eva conversando com a serpente e Adão lá. Acho que Adão não percebeu que Eva estava conversando com a serpente, né?
distraído. Enfim. Conversar com uma cobra não é normal. Então, a gente terceiriza a nossa culpa. A gente sempre justifica, a gente sempre quer dar desculpa. Mas a intimidade com Deus, gente, você pode ler um versículo, sabe? Se alimentar. Tem muitos relatos de países em que os cristãos são perseguidos e a Bíblia é dividida. Um vai ficar com um versículo ali, um fica com um capítulo, para que leiam aquilo ali, né? Até a genealogia. Ler aquilo ali e ficar com aquela palavra de Deus na mente e no coração, para que não se desvie dela. Mas nós temos a palavra aqui, física, temos no Kindle, temos no celular, temos uma gama de diversidade de Bíblias, né, de traduções, em locais que a gente pode acessar, mas a gente não quer. A gente está cansado, a gente está muito ocupado com as coisas do mundo. Então, são pequenas coisas assim que nos derrubam. Davi derrubou o gigante com a pedra, sabe? Muitas vezes a pedra que a gente tropeça é pequena, é uma brita pequena. E a gente cai. São as raposinhas que põem fogo na vinha. Exatamente. Raposinhas. As raposinhas. Bem significantes. Pois é. Então, por que a gente não faz isso? Porque a gente não para meio-dia e, ô Senhor, tô aqui, tô sem tempo, tá corrido, mas eu tô aqui, Senhor. Me fortalece. Pronto. A oração a gente não precisa ficar 1 ou 2 horas orando. Se quiser, pode. Né? Mas, sabe? Não precisa ficar ali orando o tempo todo. Mas se quiser, pode. É bom também. A gente não precisa ler a Bíblia toda num dia. Mas ler um versículo, ler um salmo, sabe? Se alimenta. Porque você não passa um dia sem fazer as 3 refeições. Você não passa um dia sem tomar café, sem almoçar e sem jantar ou tomar café à noite. Mas porque você vai alimentar somente seu corpo se você também pode alimentar a sua alma. E a nossa alma é alimentada pela palavra do Senhor. Aleluia. Então, Paulo pede para quê? Para que a nossa mente seja renovada. Isso aí vem de uma regeneração, não é? Então, tudo aquilo que não regenera, degenera. Então, se a nossa mente não é regenerada, a nossa mente é degenerada. Então, a gente precisa viver uma vida com Deus, que todo dia é novidade de vida. Até no meio das dificuldades, o Senhor traz novidade de vida para nós. Então, o pecado é como o saque de Roma, né? O saque de Roma foi outro, até que o império ruiu. Os pecados, mais um, e aí nossos muros são abalados e nós nos distanciamos de Deus. E muitas vezes nós nos distanciamos de Deus só pelo fato do orgulho. Porque, estou pecando demais, Deus não vai ouvir minha oração. Eu errei hoje, mas Deus não vai ouvir minha oração. Eu fiz isso hoje, mas eu não vou ler a Bíblia porque eu estou em pecado. Mas é nesse momento que você deve chegar a Deus. Porque essa parte de, não vou porque eu estou sujo, isso é orgulho, isso é uma falsa humildade. Mas quando nós entendemos quem é o Senhor e que nos perdoou, que nós vivemos a graça por causa de Cristo, Glória a Deus. Nós nos ajoelhamos, nos curvamos, nos humilhamos diante de Deus, independente daquilo que a gente faça. Seja um pecadinho, né, como dizem, ou um pecadão, né? Então a gente encontra a guarida no Senhor, porque Ele reconhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Então, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Desde o nosso nascimento nós peregrinamos aqui. E tem aquele livro, né, O Peregrino, que o nome do cara é cristão, ele passou da cidade, que eu não lembro o nome da cidade, até ao reino de Deus.
Cidade da Perdição, se eu não me engano. Então, ele faz todo aquele percurso, aquela peregrinação toda, passa por um monte de coisa, passa... Não. Você quer alguém chamando aqui. Passa por um monte de coisa, encontra pessoas que seguem um período na viagem com ele, depois o abandonam, passa por um monte de dificuldade, mas ele chega lá. Então nós somos esses peregrinos também. Esse é o exemplo de vida do cristão, né? Então nós vamos de uma eternidade para outra eternidade. E isso significa que a nossa vida é um murmúrio entre dois silêncios. A gente nasce, a gente morre. É um sopro, é um murmúrio, é isso. Teve uma vez eu vi o Francis Chan, que ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo. E ele, no vídeo, ele fala, ele dá um exemplo de uma corda. Ele pinta um pedaço da corda de vermelho e o resto da corda toda branca. E ele fala aqui, ó, nossa vida é esse pedacinho aqui dessa corda. O resto é eternidade. Então, meus irmãos, a gente vive aqui, no momento, na cidade dos homens, mas nós pertencemos à cidade de Deus. Glória a Deus. Né? E nós precisamos examinar o nosso coração. Por quê? Porque se a gente encontrar a Babilônia no nosso coração, a gente precisa pedir ao Senhor para que renove a nossa mente e mude nosso coração. E se encontrarmos amor em nosso coração pela cidade celeste, também peçamos ao Senhor para que mantenha a chama imperecível acesa dentro dos nossos corações. Amém. E que ela esteja continuamente queimando em nós. Amém. Então a gente precisa analisar nossa vida, aquilo que a gente faz, porque eu digo que a eternidade é logo ali. Se a gente dobrar a esquina, a gente encontra a eternidade. Né? Tem um provérbio, desde a antiguidade fala, até a Idade Média era comentado, hoje em dia infelizmente não é, que é memento mori, significa lembre-se que você é mortal, ou lembre-se que um dia você morrerá. Então precisamos também meditar sobre a morte. E meditando sobre a morte, a gente vai entender que tipo de vida a gente está vivendo aqui. Ou onde a gente pertence. Se a gente pertence a Babel, a desordem, ou se a gente pertence a Jerusalém Celestial, governada pelo nosso Senhor. Amém? Amém. Queridos, a gente observa como um órgão tão pequenininho como é o coração, como é capaz de, quando a gente deixa coisas ruins trabalhar aqui, como prejudica o ser humano, como prejudica as pessoas. Como o Guto citou lá em Gênesis, quero até ler, até também fiz um comentário na minha última mensagem também sobre esse texto. O verso 4, capítulo 4, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Foi a oferta, mas Deus conhecia o coração dele.
E aí a gente vê, né, desde lá, mostrando para a gente ter cuidado com o coração. Provérbios 4, 25, que Guto também citou. Eu quero ler a partir do 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Leia Jeremias 17, 9 e 10. 17, 9 e 10. de Provérbios? Não, Jeremias. Jeremias. Já Jeremias. 17, versículo 9 e versículo 10. Jeremias 17. 9 e 10. Ok. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente é corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Com certeza, né? A minha Bíblia diz que ele é perverso. A versão, né? Quem o conhecerá? O coração é perverso. Então, como o Budo trouxe na mensagem, a gente deve examinar, a gente deve ver a procedência das coisas que nós temos buscado. Qual é a fonte que nós temos nos alimentado? Né? Será são coisas positivas, coisas baseadas através das Sagradas Escrituras, ou pensamentos, muitas vezes, de pessoas que não vão acrescentar nada para a gente, que só têm trazido coisas negativas para nós. Às vezes a gente acaba perdendo, às vezes, o foco, e a gente é muito imediatista. Como o Guto falou, a gente não reflete muitas vezes, a gente absorve logo, e às vezes aquilo que a gente absorveu é ruim. E a mente deve trabalhar em conjunto, porque se a nossa mente tem esse entendimento, com certeza a gente vai, no meio do caminho, não deixar coisas ruins descer para o coração. Então o coração não vai estar alimentado de coisas más, né? Vai ser totalmente o contrário. E com certeza estaremos, né, vivendo cada vez mais perto a chegarmos e vivermos de volta para a nossa casa, de volta para essa cidade de Deus, né, Guto? Enquanto isso, estamos aqui nessa pousada chamada Mundo, de passagem, mas em breve estaremos voltando para casa, que é o nosso verdadeiro lugar, né? Amém. A gente anseia, né? Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Tem momentos que a gente já está cansado de ver tudo isso aqui. A gente não quer mais viver. São tantas coisas ruins, mas a gente sabe que ainda é necessário a gente permanecer mais um pouco aqui e levar essa salvação que nós temos, essa certeza da salvação, para que outros tantos sejam alcançados. Amém? Já do marido, por isso É. é tão ruim, né? É verdade. Então, aqueles que continuam alimentando isso, né, minha irmã, acabam tendo as suas vidas cada vez mais matando a sua vida, cada vez mais dando, se distanciando daquilo que deveria buscar a face, que é as coisas de Deus, né? Se alimenta das coisas do mundo e o mundo jaz do maligno, né? Não tem nada para nos acrescentar. Essa mensagem daqui a pouco estará disponível para os queridos com a transmissão no IGTV. Nossos avisos são às quartas-feiras nós temos o culto de oração às 20 horas através do no Google Meeting. Aos domingos pela manhã nossa Escola do Messias, né, de forma carinhosa a gente apelidou a Escola Dominical EBD, e às 9 da manhã pelo Stream ARD. E vocês também podem participar conosco, podem entrar em contato para estar crescendo através desse estudo aprofundado, tendo esse momento de oração, né, às quartas-feiras, orar sem cessar. Se não fosse bom, não estaríamos dando continuidade. E oração nada mais que você conversar com seu Pai. Se nós temos um momento de conversar um com os outros, quanto mais com o nosso Pai Celestial. Muitas coisas acontecem, temos muitas dificuldades, e nada da gente ir direto na fonte, que é Ele, para que Ele nos direcione, que Ele acalme nosso coração, para que Ele nos dê direção.
enviar os pedidos também. Isso. Você pode deixar seu pedido, caso você queira que oremos por algo específico. Independente se são da comunidade ou vocês que sempre estão acompanhando. É o povo de Deus, é relacionamento. E a gente vai estar orando uns pelos outros. E aqui nós ficamos, para o pessoal da transmissão. Iremos ficar com a ceia do Senhor. Irei orar e a gente vai finalizar essa parte para vocês. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos mais uma vez, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua maravilhosa palavra, Senhor, pelo ensinamento dessa noite. Que o Senhor assim trabalhe profundamente os nossos corações, na nossa mente, para mantermos alimentado de maneira sadia, que a nossa mente seja cada dia renovada através do Senhor, para que nada venha impedir o Seu agir, para que nós não venhamos a sair, a fraquejar ou a nos afastar do caminho, mas que estejamos no caminho, o Senhor esteja nos guiando no caminho, e se por algum acaso, Senhor, cairmos, que possamos cair no caminho na certeza que o Senhor está nos conduzindo, nos levantando, nos ajudando, Senhor. Que essa noite, Pai, o Senhor trabalhe profundamente em cada pessoa com essa mensagem, com essa direção que o Senhor deu através dessa mensagem, que as mentes venham ser transformadas, que os corações venham ser mudados, Senhor, e que o nosso foco seja sempre Cristo, que é o motivo da nossa vida, é o motivo da nossa busca, é o motivo que traz solução para cada área das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, agradecemos a cada irmão que esteve conosco e aqueles que irão posteriormente ver essa mensagem, que o Senhor também fale profundamente aos seus corações. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ficamos aqui para vocês da transmissão até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.